virarem câncer no Qual é a gravidade de se tirar um pedaço do intestino, assim? Como é que fica a qualidade de vida da pessoa? Como é que fica o corpo dela? Depende da parte do intestino que foi retirada, depende do motivo que foi retirado, né? Se você tira um pedaço do intestino por causa de câncer, você tem que fazer uma retirada, vamos dizer assim, maior. Se você tirou porque a pessoa teve uma inflamação no intestino, uma doença diverticular, você tirou por um motivo menor. Estamos falando do intestino grosso sempre aí. Do intestino grosso. Então você tem um intestino grosso, você tem um cólon direito, você tem um cólon transverso, você tem um cólon esquerdo, você tem um sigmoide, você tem um reto. Se você tem um tumor no intestino grosso do lado direito, você tira o intestino do lado direito. Se você tem um tumor no intestino esquerdo, você tira no intestino esquerdo. Uhum. E aí, se você tirou o intestino esquerdo, você ficou com o intestino direito. Você vai ter um segmento menor de intestino, mas você vai ter uma vida basicamente normal. O intestino direito, em geral, vai fazer a função do que o intestino esquerdo sai. Né? Mas, agora, por exemplo, se você tirou um câncer de reto, se você tirou um pedaço do reto, você vai ter uma dificuldade maior, por exemplo, você não vai ter mais aquele espaço para poder armazenar as fezes e tal. Aí depende da altura que você tirou. Então, tem câncer, tem câncer de reto que tem a 4 centímetros, a 10 centímetros, a 12 centímetros. Dependendo da posição, é um tanto de intestino que você vai tirar. Se sobrou mais reto, menos reto, vai... Mas, por exemplo, se vai tem no meio do reto, eu vida. poderia cortar em cima e embaixo e fazer uma ligação? Em qual situação? Se for um câncer, não. Porque você tem que tirar o lugar que tem toda a irrigação, a parte sanguínea, que vai o sangue para aquela região do seu intestino, porque o sangue, o intestino, o câncer, ele vai progredir pelos linfonodos, né? Então você tem que tirar aquela região inteira ali, porque, por exemplo, você está no intestino lado esquerdo, e tem um câncer ali, você tem que tirar todos os linfonodos que vêm dessa região aqui, porque pode ter um câncer nesses linfonodos ali que está adentrando para querer espalhar. Entendi. Entendeu? Então você tira o segmento X, que tem a irrigação sanguínea e linfonodos da região, para justamente você pesquisar aquela peça, para saber se o câncer estava só naquele lugar do intestino ou se já começou a querer espalhar. Dá para saber se ele começou a querer espalhar o linfonodo, aí você tem que fazer quimioterapia.